Crescer e Evoluir. Eu quero estar convidando para estar aqui também, se juntando a nós, a nossa amiga Tati Bertolucci. Obrigado, Tati, pela presença. A Tati é influencer digital e empresária do Urban Clinic. Obrigado pela presença. Certamente que vai ajudar muito a discussão aqui. Não é uma discussão, na verdade é um bate-papo muito legal que nós vamos ter aqui hoje, com vários especialistas. E falando em especialista, eu quero convidar esse médico que é especialista em pediatria e pneumologia pediátrica pela Funfarm, Hospital da Criança São José do Rio Preto, e ele é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e também tem título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. João Paulo Escamar de Silvado. Faz favor, doutor. Tome assento aqui conosco. Na última participação do doutor aqui no Crescer e Evoluir, foi uma das presenças aqui mais requisitadas. O Instagram bombou quando ele estava aqui comentando. Certamente não vai ser diferente, né, doutor, dessa vez, né? Então vamos lá. Quero chamar também esse cara também, que é um médico sensacional, meu amigo também. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, tem residência médica em otorrinolaringologia pela Santa Casa São José do Rio Preto. Dr. Matheus Sgarbi, por favor, venha ao palco. Aqui vai ter muito tema hoje para otorrino, pediatria. Obrigado. Obrigado, doutor. Fica à vontade aí. Tudo bem? Vamos lá. Aqui já foi. Esse médico também vai ser muito requisitado aqui na tarde de hoje, justamente pelo assunto que ele vem abordar. Ele é graduado, tem graduação pela FAMERP, tem residência em endocrinologia infantil pela USP de Ribeirão Preto, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Professor da Unilago, vem para cá, doutor Fernando Diniz, endocrinopediatra. Com certeza, doutor, o assunto aqui vai pegar para o seu lado, mas vai ser muito bom. Fica à vontade, doutor. Continuando aqui, o time está forte, hein? Eu quero chamar uma médica agora para dar uma quebrada, porque ficou muito médico, né? Vamos chamar uma doutora, né? Ela tem residência médica em gastroenterologia e hepatologia e nutrição em pediatria pela Unesp Botucatu, pós-graduada em neonatologia, pós-graduada em nutrologia e é educadora parental pela PDA. Doutora Natália Crispim, gastropediatra e hepatologista, faz favor. Com certeza também vai ter muito tema aqui para a doutora. Vai ser um bloco muito legal. Por favor, doutora. E eu quero chamar também essa profissional da saúde. Ela tem graduação em fonoaudiologia pela Unesp em Marília. Ela tem aperfeiçoamento em audiologia pela FAMERP em São José do Rio Preto. Só currículo top aqui, hein? Tá bonito, hein? Especialização em audiologia pela Cefac e atualmente ela é proprietária da Audiovita Aparelhos Auditivos. Estou falando da Lívia Maria Daniel, fonoaudióloga. Por favor, Lívia. Senta aqui, Lívia. Fica à vontade, vai ser um prazer aqui. E eu quero chamar essa super personagem, empreendedora, mãe, a gente brinca lá em casa, mãe de 72 filhos, porque nós temos 4 filhos, somando todo mundo, empresária, idealizadora do Informação que Salva, Kelly Renovato. Chique demais. Eu vou ficar aqui do seu lado, tá, Lívia? Então tá bom, então vamos lá. Tudo certo? Tá gravando? Já soltou aí? Ó, que bom. Então estamos ao vivo lá pela internet, pelo Insta. Obrigada. Lembrando que com 1 hora, né, Mayara? De 1 hora de transmissão, a gente corta, tá bom? Que é o tempo que o Instagram deixa a gente ficar no ar ao vivo. E depois a gente continua mais um tempo para poder ver as dúvidas das pessoas e também alguém que queira fazer alguma pergunta. Ok.
Kellyzinha, vamos lá? Tô pronta. Então vamos lá. Então eu quero pedir para... Tem microfone do seu lado aí, doutora? Mas tá ali, ó. Gostaria que cada um de vocês se apresentasse, falasse o nome, um pouquinho do que faz, para que todos que estão nos escutando saibam de vocês mesmo. Doutora, pode começar. Bom, prazer. Meu nome é Natália, sou pediatra, gastroenterologista pediátrica. E como ele falou, já fiz pós em neonatologia, em nutrologia. Quis entender um pouco mais do comportamento infantil para ajudar meus pacientes, os pais. E aí fui fazer também o curso de disciplina positiva, que é apaixonante. E eu desde muito nova eu sabia que eu queria trabalhar ajudando as pessoas, ajudando o próximo e de uma maneira que eu pudesse integrar tanto a parte anatômica, biológica, como com a parte espiritual. Eu sempre achei que as doenças, né, elas não são somente as doenças em si, elas sempre têm um porquê, uma mensagem. E é isso que eu venho buscando, e eu me apaixonei pela gastro porque eu sempre gostei muito de alimentação e toda essa parte também da nutrologia. E é isso. E eu tenho pouco tempo que eu estou aqui em Rio Preto, tem 4 meses só. Legal, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Antes do doutor Fernando falar, uma coisa importante. Todos os profissionais que estão aqui com a gente, eles estão com todo o conteúdo também na uma página da Revista Saúde e ali na exposição também. E eu queria chamar a atenção de vocês para verem a página da doutora Natália, que ficou muito legal. Tem uma figura lá interessante, por isso que eu lembrei, viu, doutora? Porque com certeza ficou marcante. Doutor Fernando, por favor, com a palavra. Então, eu sou o Fernando Diniz, sou endócrino pediatra, como o Renato falou. A minha formação, eu fiz faculdade aqui pela FAMERP, fiz a residência de pediatria aqui também em Rio Preto, logo após servir a aeronáutica em Manaus, então também tenho essa experiência de servir as Forças Armadas. E aí quando eu voltei e terminei pediatria, eu fui para Ribeirão Preto, na USP, fazer endocrinologia infantil. Porque no estágio da pediatria, aliás, desde o 5º ano de faculdade já era o que eu queria. Então, o Dr. Rafael me incentivou a ir para Ribeirão, para depois retornar para Rio Preto, para a gente poder tratar das crianças diabéticas, de baixa estatura e outras coisas que a gente pode intervir no crescimento e desenvolvimento. E eu já estou aqui há bastante tempo, não sei se mais que você. Eu vim para cá em 97, fazer faculdade. Teve esse período que eu fiz 1 ano em Manaus de Força Aérea e 2 anos em Ribeirão Preto. Depois eu voltei para cá e aí acho que já não saio mais. Já voltei desde 2008 e já faz 11 anos já que eu estou ininterruptamente aqui. Legal, doutor. Obrigado, viu? Doutor João Paulo, por favor. Eu sou João Paulo Escamar de Silvado, eu sou pediatra e neonatologista, sou pneumologista infantil também, onde eu fiz a minha residência toda aqui em São José do Rio Preto pela Funfarm e HCM, Hospital da Criança. E hoje, atualmente, eu não atuo mais como pneumologista, eu preferi e defini toda a minha especialidade para a parte de pediatria e neonatologia, então a gente procurei focar mais em bebês recém-nascidos, fazendo a parte de neonatologia e puericultura e parte de desenvolvimento da criança, Então a minha parte é mais na pediatria geral mesmo, foco muito, aqui eu tenho 2 colegas que diretamente a gente encaminha crianças, porque são colegas totalmente gabaritados, que acompanham a gente no dia a dia em São José do Rio Preto, é uma turma nova, Você vê aqui, a gente vem crescendo em Rio Preto, graças a Deus a gente está elevando o serviço da pediatria em Rio Preto, que estava ficando defasado, A gente estava escutando muito e a gente, você sabe, já conversamos, a gente acaba falando muito sobre isso, o que as mães reclamam com a gente, O desenvolvimento de Rio Preto, o crescimento, os hospitais e a falta de um pediatra. A gente tem pediatras antigos, que com todo respeito são renomados, não tem o que se discutir, mas a gente ficou com uma janela muito grande entre o pessoal que veio abrindo a pediatria de Rio Preto e o pessoal mais novo que está chegando. E hoje
se vocês verem, eu sou um dos únicos, dos mais novos. Não, eu sou mais, acho que o Fernando é um pouquinho mais velho que eu, mas pouca a coisa. colega assim, eu sou dos mais, pediatria geral, são poucos que fazem o que eu faço aqui, porque todo mundo se foca em especialidade. Eu tenho minhas especialidades, mas uma paixão minha, como o Fernando falou, acho que a pediatria, a gente fala, é 8 ou 80. Não tem, ou você ama, ou você exclui da sua vida na área da medicina, tá? Na área da medicina, não na área pessoal. Então, assim, é uma paixão minha, uma paixão nossa. Criança é um mundo apaixonante, desde que você saiba entender e saiba respeitá-lo. Legal, certo? doutor. Obrigado, viu? E recentemente agora houve um aumento, né, da busca pela residência de pediatria. Ela tinha ficado um pouco para trás, né? Hoje ela é a quarta maior em disputa, né? Mas como você disse, com um vácuo muito grande. E ontem a gente comentou muito aqui, né, Kelly, que essa importância de ter um pediatra, como a doutora disse, o guardião do meu filho. Quem é o guardião do meu filho, né? Então isso é uma coisa muito importante que está sendo retomada agora com essa fase desses pediatras que estão chegando. Doutor Matheus, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Sgarbi, eu sou torrino, formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva. Eu vim fazer residência aqui em Rio Preto, na Santa Casa, há 10 anos atrás. Acabei me apaixonando pela cidade e fiquei aqui. Hoje aqui eu atuo como otorrino geral e sou bastante atuante também na parte de otorrinopediatria, porque eu gosto, particularmente, eu gosto de atender criança. Tá? Dentre tudo, eu opero bastante criança, a gente faz o exame físico, é bem elaborado, tem bastante exames complementares, então assim, a prática clínica e cirúrgica, terapêutica, clínica e cirúrgica, na minha opinião, na minha área é bem fundamental. Os pediatras aqui também, todos eu conheço, formação muito boa. E a gente sempre trabalha em conjunto, né? Um sempre ajudando o outro, que acho que é a melhor forma de fazer a medicina. Legal. Obrigado, doutor. Tati, por favor, fala um pouquinho. Eu sou a Tati Bertolucci, proprietária do salão aqui do Urban Clinic, parceira da Revista Saúde também. Mãe de 2 filhos, Miguel e Helena. Estou muito feliz de estar aqui, ser convidada por vocês. Hoje amante da disciplina positiva, amiga da Thelma. Ela esteve ontem lá no salão, ministrando workshop. E, como disse, sempre sonhei em ser mãe. E estou aqui hoje para compartilhar dessas experiências, que é desafiador educar. Mas depois que a gente descobre esse caminho, a gente se encanta e percebe quanto é maravilhoso a gente dar o nosso melhor e ter esse momento com nossos filhos. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ô, Tati, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem a gente comentou bastante sobre criança brincar. Você pode ficar tranquilo que seus filhos estão brincando muito. Sim. Eu vejo ele lá no condomínio. Não sai da rua, o Miguel né? passa com aquela bicicletinha dele, alucinado, né, Kelly? Para cima e para baixo. Tá no caminho verdade, certo. Né? Sem o celular na mão, que ontem Nada foi muito de celular. falado. Sem o celular na mão, ontem foi um tema muito legal. Obrigada. Ô, Thelma, se quiser falar mais um pouquinho. Eu vou passar para ela. Nós já te apresentamos, né? Tá bom. Lívia, por favor, está ligado aí? Está ok. Aí. Eu sou Lívia, sou fonoaudióloga, hoje atuo com a área de audiologia. Trabalho tanto com a parte de diagnóstico audiológico, tanto de adultos como crianças também, e a parte de aparelho auditivo, então da reabilitação auditiva. Além disso, a gente faz avaliação de processamento auditivo central também, que é algo hoje, né, bastante comum, que está evoluindo bastante. E sou nascida e criada em Rio Preto, saí para fazer faculdade, mas voltei, estudei na Unesp, depois já vim para cá, para a FAMERP, acabei continuando aqui. A Lívia é rio-pretense daqui mesmo, a gente é rio-pretense de coração. Legal, obrigado, gente. Então, vocês viram que é um super time aqui de profissionais, e eu já quero começar chamando aqui o Dr. João Paulo Scamardi Silvado. Doutor, uma coisa importante, sobre as infecções respiratórias, né? Por que as crianças ficam, às vezes, muito doentes ao longo do ano? O que acontece? O que pode ser feito? Na tua experiência, você que é um médico que atende em Rio Preto e também na região, tem um consultório respeitável em termos de volume, você tem muita bagagem. O que você pode dizer para a gente com relação a isso? Certo. Bom, atualmente, como a gente acabou de citar agora há pouco,
A demanda de pediatria, você acabou de falar, você conhece meu consultório, minha clínica, você sabe como que é. A demanda de pediatria hoje é muito grande. E hoje, devido à vida moderna, a vida nossa, a vida corrida, nossos filhos acabam ficando em escolas, né, maternidades, né, escolinhas, creches, o nome que tiver, né? E essas crianças acabam ficando acumuladas. E hoje, o assunto que eu falei, né, o nosso tema, foi as infecções de vias aéreas de repetição, tá? Infecções respiratórias de repetição. Qual a idade mais acometida? Por que acomete mais? Hoje nós temos a idade principal, hoje, seria uma média de 2 anos. Essas crianças seriam as crianças mais acometidas. Só que devido a essa correria hoje, muitas mães, infelizmente, a partir de 4 meses têm que voltar a trabalhar. E coloca essas crianças diretamente num berçário, numa escolinha, creches, né? Numa creche. Vamos dizer assim, aquilo é, desculpa a palavra, um pandemônio de vírus e bactérias, né? Então ali é onde se ocorre uma contaminação muito grande, uma transmissão muito grande viral, bacteriana, principalmente, o que vai levar às infecções de repetição. Essas crianças, elas não têm o sistema imunitário, o sistema imunológico dela não estão formados. Então isso leva às infecções de repetição. Claro, dentro dessas infecções de repetição, nós temos um protocolo para distinguir e diferenciar e diagnosticar o que é uma infecção de repetição. Hoje a gente considera normal uma infecção de repetição, ou seja, infecções de vias aéreas até 6 a 8 no ano, tá? A partir de 6 a 8, a gente já começa a falar que é de repetição no ano, tá? Metade dessas crianças que têm infecção de repetição são crianças sadias. 30% delas são crianças que têm alguma doença crônica, tá? 10% são crianças que têm uma imunodeficiência. Então existe uma margem que a gente tem que definir, tá? 30% dessas crianças, dentro do protocolo, a gente vai ver aquelas crianças, 6 a 8 infecções de vias aéreas superiores, ou pelo menos uma mensal, ou uma infecção, ou 3 infecções no ano de vias aéreas inferiores, pulmonar. Então isso daí tudo leva a gente a entrar numa infecção de vias aéreas respiratórias. Mas vamos falar um português mais fácil, tá? As crianças mais acometidas são crianças que vão de 4 meses a 3 anos de vida, ou até o 4º ano, em média. Muitas vezes a mãe parou de amamentar também, né, doutor? Com certeza, isso daí influencia muito a amamentação. As mães têm um sonho de levar a amamentação até o 6º mês. A gente induz, indica, orienta. Só que, infelizmente, no dia a dia, as mães chegam, a gente sofre uma pressão, que é uma pressão que a gente entende, tá? Doutor, eu preciso voltar a trabalhar, o que eu vou fazer? A gente tem que começar com uma formulação, né? Eu queria saber, assim, se tem alguma coisa que as mães podem fazer, porque é uma coisa que atormenta muito as mães, essa parte de estar sempre com o nariz correndo, sempre ou tossindo, ou sempre tá isso. E tem alguma vacina de imunidade, algum medicamento de imunidade que possa melhorar essas crianças e ajudar elas a não ficar com tanta infecção de repetição? Exatamente, essa é uma das principais perguntas que eu recebo no consultório, tá? Então, comprimido, assim, um negócio... Uma medicação para melhorar a imunidade. Hoje existe tratamento de imunidade. O que é uma imunidade? Aí a gente vai entrar em outros temas. O que é uma imunodeficiência, uma baixa imunidade? Não existe existe as imunodeficiências, isso é um caso à parte, é um outro assunto. Então, por isso que a gente fala, não existe uma criança, essas crianças que ficam doentes constantes de escola, não quer dizer que ela tem uma imunodeficiência, que ela tem imunidade baixa. Naturalmente ela pega, e graças a Deus elas não têm imunidade baixa, porque essas 6 infecções, 8 infecções em um ano, se ela tivesse uma imunodeficiência, dessas 8 infecções, ela teria ficado várias vezes na UTI. Eu fiquei fazendo a conta, mas tá tudo lento. A cada um mês e meio, 2 meses. A gente fica preocupado que tem demais, mas 8 no ano, né? Quando a gente fala 8, nossa, 8 vezes no ano. Não, tem criança que fica 2, 3 vezes no mês. Eu queria já engatar aqui com o Dr. Matheus e saber assim, e quando que é indicado, de repente, tirar a amígdala? As amígdalas. Quando que a gente quando essas crianças vão para retirar a amígdala, como que funciona? Então, a indicação de tirar a amígdala tem esse mito de ser um órgão de defesa ou não, né? A amígdala, ela até mais ou menos aos 2 anos, ela tem uma funcionalidade que ela acaba sendo ajudando aí no sistema linfóide da criança.
após esse período, o timo se desenvolve, a amígdala passa a se desenvolver e começa a ter essas infecções de repetição. São vários, né, os fatores as indicações de retirar a amígdala, né? Dentre elas, a quantidade de infecções por ano, né? Aí a gente tem que ver se é infecção com o uso de antibiótico ou não, porque pode ser só um problema viral e não bacteriano, né? Se a criança tem uma hipertrofia da amígdala, se a amígdala é muito grande, né? Quando a amígdala é muito grande, ela tem criptas, que são os buraquinhos que tem na amígdala, e acaba juntando bastante resíduo alimentar ali. Isso causa um incômodo, até favorece a ter uma inflamação não bacteriana, né? E incômodo, mau hálito, isso incomoda as mães também num contexto geral. Pode... Não, eu ia falar, dentro desse contexto, né, da importância de ter um pediatra confiável, né, um pediatra da família, alguém que vai encaminhar para o otorrino no momento correto, vai falar, mãe, eu acho que a gente precisa de uma avaliação do especialista. Mãe, é só vírus? Por isso que é importante ter esse acompanhamento que a gente falou muito ontem e a gente quer falar hoje de novo, porque hoje está muito as pessoas levando no plantão, né, doutor? Lembra que a gente falou muito isso? Plantão, e não tem esses guardiões que cuidam dos filhos, que hoje, quando vocês começam a falar, né, do currículo de vocês, né, os pediatras, eu acho que o médico já é uma pessoa que tem que amar o ser humano, mas o pediatra, gente, eu tenho 3 filhos, ele deve ter já um parentesco ali com Deus, alguma coisa, porque a gente cuidar dos filhos da gente já é difícil, tem hora que a gente quer dar para alguém, mas não tem para ninguém, então a gente fica. Eu acho muito importante. E eu vejo os pediatras muito amorosos, e tem tudo isso que a gente está falando junto com a Thelma e com a Tati. E a Tati, esses dias estava reclamando para mim, né, que a tua filha estava dando muita infecção, sempre com problema. Eu queria que você falasse um pouco como que é isso com os teus filhos, que eles estão nessa idade crítica, né? Eu passei uma fase com a Helena de muita infecção, né? Eu até procurei a Kelly, falei, Kelly, não sei o que eu faço, mas eu acho que um pouco era assustador para mim, mas era 8 vezes no ano, e a gente fica achando que é muito, e não era muito. E um pouco que eu percebi da Helena depois que eu me conectei com a disciplina positiva, é que a Helena, por falta de mim, às vezes ela adoecia. É incrível isso, né? Mas ela adoecia. Ela acho que o corpo dela queria chamar a minha atenção, dizer que, mamãe, eu preciso de você está trabalhando muito. A imunidade baixava. Olha para mim, a imunidade dela baixava e ela adoecia. Então, quando eu me conectei com a disciplina positiva e tive esse olhar para a Helena, para os meus filhos, na verdade, quem mudou foi eu, né? Não foi os meus filhos, foi eu. Dificilmente eles ficam doentes, dificilmente. Eu fiz uma viagem agora, a gente estava fora do Brasil, tomou chuva, vento, meu Deus, vai ficar tudo doente, não aconteceu nada, né? Então, mas eu estava ali, então acho que isso é muito importante, carinho, colo, carinho, abraço, amor. Eu acredito muito nisso, que se eu estiver falando alguma coisa errada, os doutores aí me falam, mas a Helena estava ficando muito, mas esse muito meu também, eu acho que era esse 8 vezes no ano, e que para mim estava me assustando, né? Porque achando que era muito recorrente. Mas quando eu mudei como mãe, até a saúde deles... Ontem falou muito aqui. Ontem eu acho que hoje nós vamos seguir falando, que é a atenção, né? O olhar, né? Kelly, uma coisa importante, né, que a doutora Maria Carmen falou ontem, acho que o doutor João Paulo também compartilha disso, é um consultório grande, né? É que um pediatra como como eles conhecem a criança, até já sabe, né, doutor, o que vai acontecer. A gente lembra disso com o nosso filho, né? Que já ligava para a doutora, ele está tendo isso, ela já sabia certinho, porque meio que repete, né? É isso aí, né, doutor? Porque assim, isso daí, quando a gente tem hoje uma facilidade de acesso, né, as mães, a gente tem esse canal, né, de acesso. Hoje, não vamos entrar nessa discussão, mas o canal de acesso, telefone e mídia e WhatsApp, seja isso o que for, a gente tem um canal desse, hoje a gente tem que ter. E isso é o que as mães confiam na gente. Então, quando a gente entra em contato por telefone, seja por qualquer forma de informação que a gente possa passar, a gente já sabe como a criança, 95% das vezes, vai evoluir. Porque ela tem uma evolução. A doença, a gente conhece. E isso é uma experiência que a gente vai adquirir com anos de profissão, com anos de
E isso vai também pela criança estar ali sempre também com você. E você conhece a criança desde o nascimento. Por isso que hoje eu me apaixonei. Quando eu saí, eu fiz pediatria, a minha paixão, eu falava, eu quero fazer uma especialidade. Só que eu virei meu mundo tanto para berçários, e aí eu comecei a trabalhar em postinhos de saúde, comecei a ver bebezinhos, fazer puericultura, e fui acompanhando desde o início. Isso foi apaixonante para mim. E disso eu vim me especializando na parte do bebê até a parte do adolescente, da pré-adolescência, né? Adolescente já não, mas da pré-adolescência. Então isso é uma coisa que a gente vem acompanhando. E você conhece os pais. Você acha que o pediatra hoje ele trata o pai, a mãe, o filho, a família, você tem que conhecer. Porque não é só uma criança, não é só um plantão, não é só essa criança que eu estou vendo ali, eu vou tratar e vou abandonar ela. A gente vai dar um respaldo, você vai ter uma notícia, daqui 48 horas você me avisa como que tá, como que não tá, melhorou, não melhorou, vamos reavaliar. E infelizmente, hoje a gente voltando naquele assunto de emergência, como você falou, hoje nós temos hospitais superlotados, as emergências erroneamente sendo usadas em momentos que não haveria necessidade. E aí as mães acabam levando a criança lá sem necessário, apaga o fogo, mas a fumaça fica, e ainda pega uma fagulha do vizinho, porque a criança chega lá com uma coisa, dali 2 dias ela apresenta outra, porque ela pegou exatamente numa emergência que a criança não tinha. Sim, eu gostaria de aproveitar o que a Tati falou aqui, que quando a criança se sente bem, quando ela está bem, inclusive que a doutora Natália comentou, né, no início, que ela acredita que realmente as doenças têm um fundo emocional. E isso já é provado cientificamente. O Dr. Bruce Lipton, um grande cientista americano, escreveu um livro que chama A Biologia da Crença. E nesse livro ele explica como que os nossos pensamentos e as nossas emoções desencadeiam as doenças, né? E claro, uma criança, ela é afetada pelo meio que ela vive. Então, se ela vive em um lar desequilibrado, onde os pais brigam, constantes problemas emocionais, problemas realmente acabam afetando a saúde dessa criança, né? E foi muito interessante, eu tive o prazer de estar na palestra dele nos Estados Unidos, e ele falou experimentos feitos com crianças gêmeas geneticamente idênticas. Você separa elas de ambiente, né? Isso é epigenética, já é um grande avanço da ciência, mostrando a influência do meio em que você vive, que é mais forte do que os próprios genes. Se você pega 2 crianças geneticamente idênticas e coloca elas em ambientes diferentes, uma em um ambiente positivo, onde ela é alimentada emocionalmente, fisicamente, de uma forma positiva, e um irmão idêntico, geneticamente idêntico, em um ambiente com problemas, né, emocionais, com dificuldades financeiras, tudo, a criança, ela cresce totalmente diferente. Esse negócio de... Eu até queria falar com a Natália, agora acho muito legal, importante. Né? Qual que é a mãe que o filho nunca falou, estou com dor na barriga? Estou com dor na barriga, e a mãe sempre fica na dúvida se aquilo é manha, está querendo chamar atenção, ou se é dor realmente, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa dor na barriga, se tem a ver com alimentação, qual que é a tua experiência nisso? Hoje, no pronto-socorro, 50% das queixas são de questões gastrointestinais ou até mesmo abdominais. E muitas vezes a gente vê que mas eu tô com dor, toma remédio, não melhora a dor. Vamos fazer um ultrassom, faz um ultrassom, olha, eu acho que tem um linfonodo meio aumentado, não sei o quê, talvez é melhor aumentar a investigação. Então vamos fazer uma tomo. E aí você desespera toda a família, você desestrutura esses pais, você expõe aquela criança a vários tipos de exame por uma dor abdominal que muitas vezes não era alguma coisa orgânica, não é alguma coisa anatômica. Hoje, 80% das doenças gastrointestinais na infância são funcionais. Então, o que quer dizer isso? É um comando errado. Na gastro, eu como gastro, eu nunca vou falar que uma dor é psicológica, nem vou falar que seu filho tem uma dor psicológica. Realmente o que acontece é uma interação cérebro-intestino, né, desse eixo que hoje já está muito bem documentado, uma alteração errada. Então eu vou dar um exemplo. Eu gosto de falar isso às vezes com as mães. Se eu ver uma aranha enorme ali, daquelas que pula, provavelmente vai me dar um frio na barriga, vai me dar um nervoso. E isso não foi psicológico, não fui eu que inventei, foi meu cérebro que mandou todos esses comandos para o resto do meu corpo, né? E isso é o que eu mais atendo, e eu falo que assim,
a gastro, ela é uma arte, porque não é simplesmente assim, tô com constipação, tem não sei quantos dias que eu não vou no banheiro, não faço cocô, então toma esse remedinho aqui, pronto. Não, tem todo o envolvimento da família, uma conscientização da criança. É por isso que você buscou se especializar mais, porque 80% está comprovado. Realmente não é uma doença intestinais, 80% são funcionais. Uma coisa que a gente tem que se atentar também, assim, tem muita criança que tem infecção de repetição tanto de faringe quanto no ouvido, desencadeada por refluxo, né? Queria isso passa desapercebido. Isso, eu queria falar isso. E sempre não adianta você operar tosse e não que não resolver acaba. o problema. Eu acho que vocês... Tem aquelas crianças que estão com tosse e não melhora a tosse. E vai ver, ele está com refluxo. Esse é um caso que ela atende muito. Mas só completando o que ela está falando das dores abdominais, é exatamente isso. Bom, eu sempre falo, tá aqui, dor abdominal, a gente trata, investiga, aí a gente pede um socorro para a tia Natália. Tia, resolve e ajuda a gente, porque assim, o psicológico meu já está totalmente abalado, eu já não consigo mais, porque está todo mundo aqui. E aí eles querem um especialista. Aí a gente tem que saber que tem um especialista, tem a pessoa que está ali. E ela tem um feeling maior que eu. A gente sabe, a gente vai procurar. Só que a gente fala assim, mãe, você vai fazer isso. Mãe, você vai fazer assim. Só que é o que ela falou, eles querem que resolvem, não é hoje, eles querem que resolva amanhã. E eu costumo amanhã tem que estar bom, meu filho já tem que estar fazendo um cocôzinho bom, o meu filho tem que estar... Né? Eu falo assim, quanto tempo tem que ele está com esse problema? Doutor, uns 4 anos. E você está na primeira consulta, a gente já vai ter que resolver. Não é bem assim, né? Às vezes demora mesmo. A questão toda a via aérea é uma só, né? Então, assim, a orofaringe está interligada com a rinofaringe. Então, a sinusite, a amidalite, uma pode acabar levando a causar a outra, né? Um grande problema que acho que não acontece tanto em Rio Preto, que acontece em outras cidades que eu trabalho aqui na região, é que a criança passa no plantão muito com o clínico, né? Aí o clínico não quer examinar a criança, antibiótico. Então, assim, nós estamos vivendo uma era que é a era do antibiótico, né? Você pede avaliação no hospital internada, a criança com uma nasofaringite, uma gripe, tomando Rocefin, isso né, e é engraçado, toda vez eu vou no otorrino, eu falo, agora vão me dar antibiótico, eu quero antibiótico. Aí eles não dão, porque realmente mesmo não é... Mesmo eles sendo nossos amigos, né, amor? Eles não dão antibiótico. Agora, deixa eu falar um tema importante, eu quero introduzir o Dr. Fernando aqui É assim, doutor, eu acredito que depois vai ter pergunta nesse negócio para você, porque um grande mito é isso aí, no caso da endocrinopediatria. Meu filho tá bem, a estatura dele tá boa, o tamanho dele tá bom, a gente sempre tá achando que o filho da gente é baixinho, né? Ou que o filho cresceu demais. E aí, por exemplo, já aconteceu com a gente, tá? Normal, acho que não sei se aconteceu com algum de vocês como pais, mas com a gente já aconteceu. Quando que tem que entrar com alguma coisa, no caso você até trouxe aqui, depois quero que você fale um pouquinho de hormônio, a necessidade, porque hoje está meio que banalizado também, né? Fala, Kelly. Tem muita gente que está escutando que não sabe que você pode intervir nisso. Então, é uma coisa que eu gostaria muito que o doutor falasse, que hoje, né, se pode ou não pode intervir no tamanho do seu filho. A pessoa não acha que ela pode aumentar, que fala, ou segurar o crescimento. Recuperar a estatura, o potencial que ela poderia ter. O termo correto é o potencial. A gente sempre fala que não tem jeito de você transformar um filhote de sardinha num tubarão. Não dá, né, doutor? A gente tem que ver dois aspectos. Primeiro, se a criança, né, ela está num contexto da escola, né, que a queixa normalmente é a comparação, né? Meu filho é menor que os coleguinhas. Isso é um parâmetro. Você vai ter que medir de acordo com um gráfico de estatura e comparar de acordo com os meninos ou meninas da mesma idade, do mesmo sexo. Outra comparação, que é o segundo aspecto, é a comparação para o padrão familiar. Então, como é que ele está inserido no contexto familiar? O pai é alto, a mãe é alta também, ele vem crescendo num ritmo normal, então depende muito de cada situação. Se ele está abaixo do mínimo, do potencial da família, e também abaixo do mínimo dos meninos da idade dele, que tem gráficos de crescimento que a gente usa para avaliar isso, não é subjetivo, porque se você perguntar para quase 100% dos pais, todos vão querer dar hormônio para ele crescer. Primeiro tem que ver se vai se beneficiar
E segundo, se ele vai ter algum efeito colateral, que é um risco. O hormônio não é para todo mundo. Então, respondendo para você, o hormônio é para quem tem deficiência ou quem pode se beneficiar nessa situação. E são esses casos. Para quem não vai atingir o potencial familiar, ele está você está olhando aquele caso e vendo que ele está indo num ritmo mais lento que os amigos e não vai atingir o potencial familiar, ou se ele não for atingir o mínimo dos padrões da população brasileira, que a gente tem gráficos para isso daí. É óbvio que a gente não pode comparar o nosso padrão e os nossos gráficos com europeus, com suecos ou com norte-americanos. A gente é muito miscigenado, mas a gente tenta colocar no gráfico que é para a nossa população. Então, o GH, a gente tem várias formas de utilizar ele, né? Como você perguntou, eu trouxe aqui alguns dispositivos. Por favor, doutor. Esse daqui é um... deixa eu mostrar aqui. Já vamos aproveitar que você trouxe, já vamos... Aqui. Olha aí. Eu vou usar aqui a Dinizete, né? Esse daqui é o dispositivo mais moderno. A gente tem do serviço privado e o governo também fornece a medicação para quem tem indicação. Tá? As indicações nós vamos falar. Esse daqui é um dispositivo que a agulhinha ela fica embutida aqui dentro. Então o paciente, para a criança, quando a gente pensa num tratamento injetável, seja para diabetes ou por hormônio do crescimento, tem que visar o conforto. Porque conforto é adesão. Adesão é bom resultado. Entendi. Se você, não adianta você convencer a criança que daqui 5, 10 anos ela vai ter um benefício com isso. A criança é imediatista, ela quer saber o que ela vai fazer no final de semana, o que ela vai ganhar com isso agora. Então você tem que dar conforto para ela. Só que tudo tem um preço. Tá? Um dispositivo desse é que nem o celular. Eles dão um dispositivo de graça. Só que você tem que custear o líquidozinho que vai dentro, que é o GH. Você compra da indústria. Para quem não tem condição, o estado de São Paulo e alguns estados do Brasil fornecem gratuitamente, utilizando a seringa de insulina mesmo disponível no postinho. Aquela seringa normal que todo mundo já viu que aplica a insulina para diabético. Isso daí demanda uma certa tempo da gente fazer diagnóstico, porque o Estado ele tem alguns pré-requisitos que a criança tem que ter, e o principal deles é confirmar a deficiência. A gente faz testes para confirmar, não basta só colocar no gráfico e ver que está pequeno, porque a criança pode ter baixa estatura familiar, e esse daí não é um critério que o Estado aceita. Tá? Então a gente tem que estabelecer alguns critérios. Doutor, quais são eles, então? Então, deixa eu te fazer uma pergunta já, que esse assunto é legal também. E depois que fez o critério, começou o tratamento, o resultado vem em quanto tempo? É uma coisa demorada também, por quê? Eu tô no... É investimento, né? Você está pensando no investimento. Eu estou fazendo advogado do diabo aqui, né? Tá, comprei o negócio, depois eu vou falar com a doutora aqui que eu quero botar o aparelho, quero escutar também, né? Agora, no caso dela, no teu caso, por exemplo, a pessoa, quanto tempo consegue sentir que a criança está evoluindo e até chegar numa meta que pode ser estabelecida? Isso vai depender da indicação. É óbvio que quando você tem uma utilização que é na baixa estatura idiopática, que é utilizado nos Estados Unidos, mas no Brasil, por dificuldade financeira, a gente não disponibiliza para todos, que é o paciente que não tem uma doença, mas que você vê que ele não vai chegar lá. Então você não confirma, ele não tem deficiência do GH, você dá para tentar melhorar. Nesses casos, a resposta não é tão boa assim. Então você já tem que alertar os pais que você está no risco-benefício. Você tem condição de bancar, o pai tem condição financeira, quer tentar melhorar? Vamos ver, toma, aguarda de 6 meses a 1 ano, se respondeu a gente continua, se não respondeu não. Mas para o deficiente do GH, que você faz o teste, você vê que ele não tem hormônio ou que ele tem pouco hormônio, esse daí é nítido. Nos primeiros meses, 6 meses, você já vê uma melhora assim radical. A criança que vinha crescendo 1, 2 centímetros ao ano, já passa a crescer uma média de 8, 10 centímetros no ano, e depois isso daí não vai superar também e romper o universo. Ela vai entrar no canal familiar e vai se adequar ao potencial genético dos pais. Então o objetivo é o quê? Restaurar o potencial genético. Não tem jeito do filho de pais de 1,50 m eu deixar dando hormônio de crescimento com 1,90 m. Ele vai sair daquela parte abaixo do mínimo e entrar no potencial familiar. Doutor, outra coisa, o efeito colateral disso existe? Alguma coisa ou é tranquilo? Por isso que o governo ele não libera para todo mundo. Uma coisa é economia, que você não vai dar para quem não vai ter um resultado comprovado, que é o deficiente parcial, ou para quem tem baixa estatura familiar, só para quem tem deficiência comprovada, porque o resultado depende muito do paciente. Ele vai ter que usar
né? Mesmo de graça, mesmo pegando alto custo, o paciente descontinua o tratamento. Então, eu acho que o GH ele tem que ser usado com parcimônia. Em academias, paciente que já tem hormônio normal, se a dose está normal, é totalmente contraindicado. Primeiro porque não vai responder, a resposta vai ser ruim e você vai ter que aplicar, isso eu não comentei, a aplicação é diária. Você imagina uma injeção todas as noites no seu filho, por anos, sendo que o resultado não vai ser bom, né? E pode trazer efeitos colaterais. Então, é só para quem tem deficiência, porque você vai pegar, né, uma ausência do hormônio ou uma deficiência parcial e completar o tanque. Senão, pode ter desde aumento da pressão arterial, problemas hepáticos, aumento do risco de câncer. Então, o uso é só pelo especialista. Tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal usa de qualquer jeito para fins estéticos, não tem comprovação, é por conta e risco do paciente e de quem prescreveu, e por fins, né, de academia, para ficar fortão, para secar a barriguinha. Isso daí também pode trazer consequências no futuro. Doutor, por isso a importância de procurar um profissional qualificado, porque você não vai estar olhando simplesmente o que o paciente quer, o que ele deseja, o que é indicado para ele, né? O que serve para ele ali naquele momento. Sem trazer consequência, né? Tem que ver se ele vai responder, se ele tem indicação e trazer o mínimo de efeito colateral e consequências futuras, porque todo o tratamento a gente tem que pesar o risco e o benefício, seja de infecção de vias aéreas, seja de diabetes, seja de hormônio de crescimento, seja de doença gastrointestinal, tudo traz um risco. Quando o benefício supera esse risco, a gente indica o tratamento. Legal. Bom, Kelly, ontem foi muito legal aqui também, porque a gente comentou muito sobre a questão de escolas, o que acontece na escola. Estava o Dr. Cássia aqui, o Dr. Sérgio, falando da questão da divisão. E agora eu quero falar com a doutora Lívia, que é fonoaudióloga, sobre essa questão da audição, né? A importância de estar com a audição em dia dos nossos filhos, porque também uma criança que não está escutando bem, provavelmente ela também não vai bem na escola, né? Você lembra, Renato, que quando eu levei o Arthur, foi a primeira coisa que eu vi um programa de televisão falando assim, seu filho está escutando bem ou seu filho não está indo bem na escola, a gente tem o problema da visão. Mas eu fui direto na fono para ver se ele estava escutando direito, porque ele estava com problema na escola, na época de alfabetização, 7 anos. E aí foi feito o processamento auditivo, que foi onde ele tem TDAH e déficit de atenção, mas assim, foi onde tudo começou, foi porque eu fui ver se ele estava certinho. Você lembra? Qual a importância da tua profissão nesse sentido? O que pode ser feito? Tem os graus mais leves, os graus mais elevados. O que hoje, dentro da sua área, o que pode ser feito? O que você pode lançar a mão para ajudar as crianças e adolescentes? E também, lógico, você trata adulto também, a gente sabe disso. Eu acho que tem muita tecnologia à disposição hoje dos pacientes, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa de um diagnóstico, né, bem feito. Quando a gente fala de perda de audição, uma criança com perda de audição, tem aquela criança que nasceu surda, que foi diagnosticada lá na triagem auditiva neonatal e que é bem visível para os pais que essa criança tem uma perda auditiva, porque chama, essa criança não responde, então todo mundo consegue ver que essa criança tem uma perda de audição. Mas, como os doutores estavam falando, né, muitas infecções de via aérea superior, isso causa muita perda auditiva temporária, que talvez naquele momento que a criança está com essa alteração, a audição piora, depois trata, a audição volta, ou algumas também causam dano, né, permanente na audição, que não é uma perda grande daquela criança que você chama e ela não ouve, mas vai causar prejudicar o desenvolvimento da criança. Muitas vezes a família não percebe em casa, mas a escola percebe, porque a professora fala, parece que ele é desatento, que ele está distraído. E na realidade não é, ele está com uma dificuldade para ouvir, né? E o processamento auditivo central, ele é quando a audição funciona, mas o cérebro não consegue processar isso. Então, tem alguma alteração no processamento do som. O som chega no ouvido, mas as vias centrais não... Demora para chegar. Não faz as funções adequadas. E essas infecções de repetição, por exemplo, é uma das causas da alteração do processamento auditivo, né?
É interessante, doutor, acho que você que é o otorrino, até nós colocamos aqui realmente o otorrino junto com a fonoaudióloga, porque acho que é o dia a dia do seu consultório também. Pois não, doutor João Paulo? Exatamente, eu até passei o microfone para ele, porque dentro do que ela está falando, da parte, desde do bebezinho que nasce, que ali a gente vê fácil uma alteração auditiva, mas no decorrer, dentro dentro das infecções de vias aéreas de repetição, acaba acumulando secreção, e por isso que eu dei o microfone para ele, porque aí vem as otites de repetição, são as infecções de ouvidos, e isso vai, com o passar do tempo, levar a uma perca auditiva. Então, por isso que eu passei para ele e falei, olha, é o momento dele entrar. Toda infecção, ela causa uma lesão, né? Então, se a criança tem otite de repetição, ela pode até ter uma perfuração timpânica. Está tendo uma otite média aguda de repetição, ela pode evoluir para uma otite média crônica, né? Que aí é um ouvido que tem uma infecção crônica. Isso já leva até uma perda de audição, né? A gente chama de perda condutiva. Agora, não só as otites causam, né, perda de audição. Você precisa ver se tem uma perda congênita. Hoje, né, como a tecnologia vem evoluindo muito aí, cada vez menos, né, a gente está deixando passar em branco isso aí, né? Consegue pegar isso bem precoce e quanto mais precoce o tratamento, melhor a evolução da criança, né? E se tem otite, tem que tratar a causa da otite, né? Ver o que está acontecendo, ver se a adenoide é grande, porque a adenoide pode também acumular secreção dentro da orelha média, né? E isso faz com que a criança também não escute, a sensação que ela está com fone de ouvido, né? Fica o ouvido tapado. Então, e sempre a criança que não escuta bem, ela não vai falar bem, ela é uma criança tímida, quieta, né? Você percebe que ela é mais introvertida. E a mãe, às vezes, não quer perceber, né? Mas acaba sendo chamada na escola e... Aí desvenda o problema. Eu já teve caso de criança vir encaminhada da escola para mim para avaliar essa questão da audição, né? Porque chamou a mãe fala que não, que em casa ela escuta bem, e no fundo a criança essa criança fez até um implante coclear. A criança não escutava. Desculpa, como é que a criança escuta bem em casa, mas não escuta bem na escola? Assim, as mães às vezes querem, né, não querem falar, meu filho não escuta, né? Isso na cabeça dela acaba gerando um problema social, né? É a aceitação, o que ele está querendo dizer é a aceitação da mãe, porque assim, a mãe muitas vezes, dentro da pediatria, a mãe, ela decifra o que a criança quer falar. Então, ela vem, ela sabe, ela não percebe e ela não aceita que o filho dela tem uma deficiência auditiva, seja 10, 15, 20, 30, 50%. Mas ela não aceita. Por quê? Porque o filho aponta, o filho fala, a fala da criança, ela é errada, ela é errônea. Então, só que para a mãe, então a criança fala uma palavra, você que é uma visita, um tio, uma tia, uma avó, não entende. Mas a criança fala, você fala, a mãe logo já corrige. Aí ele falou tal coisa, porque a mãe sabe, a mãe entende. Então a mãe não aceita que a criança tenha essa deficiência. E essa surdez pode ser acarretada por conta de infecções repetitivas, igual você estava falando, ou não? Tipo, a criança já nasce com isso? Tem os dois fatores, tem as perdas congênitas e as perdas adquiridas, né? Perda congênita é quando a criança já nasceu com a perda auditiva desencadeada por algum fator, tá? Perda adquirida é uma perda que ela adquiriu após o nascimento, também tem N fatores que levam, dentre eles infecção, né? Mas congênita a gente consegue pegar no teste da orelhinha, né? A maior parte das vezes. Hoje com as congênitas sim. E outra coisa que eu acho que tinha que ser falado aqui também, que nem sempre é problema de audição. Às vezes pode ser um autismo, a criança que é tímida, às vezes ela escuta bem. Legal. Mas a mãe adivinha tudo que ela faz por ela, vai tentando num processo de negação e levando adiante, uma hora vai melhorar, com 2 anos ela vai falar, com 2 anos e meio, vai passando o tempo, e às vezes não era só problema de audição, a criança tinha um transtorno do espectro autista, ou outros diagnósticos
diagnóstico neurológico. Olívia, por isso que é importante essa parceria com o otorrino, né? Com certeza, e com o pediatra também, né? Porque também. muitas vezes isso está antes lá no pediatra. E com relação ao autismo, geralmente perda auditiva é um diagnóstico diferencial, né? Então o profissional que está fazendo o diagnóstico, ele manda para avaliação auditiva também. Com relação às perdas pequenas, é muito difícil para a família entender e para a família aceitar que a criança tem essa perda. Então, por exemplo, uma criança que tem uma perda de um ouvido só, ela vai responder, né, quando a mãe fala. Muitas vezes eu já peguei vários casos que a criança conta que tem a perda de audição numa brincadeira. Vai cochichar no meu ouvido. Ah, não, esse ouvido não ouve, mamãe, é só esse. Como assim? Uma criança de 6 anos que passou a vida toda, né? Assim, até esse tempo. A única forma de tratar é o quê? É colocar aparelho mesmo ou não? Ou tem então, como fazer? Depende da perda. Eu não sabia que otite pode perder, eu nunca imaginei Audição. isso. Audição. A otite é uma infecção. Pode ter uma otite serosa, por exemplo, otite média serosa, aguda ou crônica, que pra você entender assim, adenoide é uma carninha que fica no final do nariz. No final do nariz tem a comunicação do nariz com o ouvido, que chama tuba auditiva. Se nessa região fica secreção, a secreção pode ascender para a orelha média por via tuba auditiva e a adenoide, por ser muito grande, está inflamada, tampar essa região e essa secreção fica na orelha média. Então, a secreção é a mesma sensação que você está com água no ouvido. Você tem uma perda de audição de condução, condutiva. Pode ser momentânea, ela pode se resolver com medicação, ou ela pode ser crônica e a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para resolver. Doutor, deu uma curiosidade minha, cotonete faz mal? Cotonete faz mal. Cotonete não está indicado no ouvido. Coçar o ouvido é só com o cotovelo. Como que é? Para coçar o ouvido tem que ser só com o cotovelo. Para coçar o ouvido só com o cotovelo, ou seja, não dá. Não pode coçar o... Olha que interessante, hein? Ontem teve uma informação interessante sobre o autismo que eu achei muito legal. Ontem, cada 59 crianças, uma tem ou vai ter será autista. Desenvolve o autismo. É um dado já que... Na verdade, é um dado que as pessoas têm que ficar mais atento mesmo. Ontem a gente falou muito sobre isso, tinha vários especialistas aqui, né? A doutora estava. E tudo isso que a gente falou aqui, eu acho muito interessante que realmente é esse cuidado, o amor, né? Esse olhar, né? Tanto levar numa fono. Eu fui direto quando fui, levei ele para fazer o processamento direto, mas a mãe está atenta. O Renato falou, vai ver que deve ter alguma coisa, não está certo, porque tudo ele falava, não sei o quê, e a gente achava que podia ter alguma coisa, mas não tem nada. Depois a gente ficou até mais tranquilo, deu o apoio que precisava para a escola, ajudou, e realmente foi um alívio muito grande, né? E a pediatra nessa época foi fundamental, falou, calma. Exatamente, porque existem as fases, né? Existem as fases da criança, do desenvolvimento da criança, a fase da curiosidade, a fase da perguntação, a fase da negação. Então, o meu existem. Filho, ele teve, eu fiz em menos de 3 anos, eu fiz umas 4 endoscopias nele, até de tanta ansiedade que ele tinha, porque era a época de alfabetização. Ele ficava ansioso e aquilo dava. Ele tinha TDAH, quer dizer. Acontece isso, né? Da gastrite em criança. Temos sim. Nervosa. Doutora, já aproveitando que você vai falar, eu quero falar de um assunto que é meio feio, mas é importante, né? Sobre o cocô das nossas crianças. Eu descobri também que o meu filho estava com... É engraçado, né? Como a gente brinca, 72 crianças lá em casa, tem de tudo, né? Já apareceu de tudo. Fazia o cocô em bolinha. Aí a gente foi ver que isso aí não estava legal. Como é que a mãe sabe que está tudo certo? Como é que tem que ser? O intestino da criança funciona todo dia igual ao do adulto? É igual, é diferente? O que é? Tá, perfeito. Antes de te responder, eu queria falar só um detalhe sobre o autismo, que assim, muito já se sabe hoje que a nossa microbiota, né, nosso microbioma, ele é responsável por milhares de funções e é responsável, inclusive, pela
pelo aparecimento de doenças no futuro. Então, hoje já se sabe que o intestino permeável, né, o intestino que não está bom, ele pode favorecer o aparecimento, às vezes até mesmo do autismo, de alergias alimentares. Já se falou hoje até sobre hipotireoidismo, doenças da tireoide, né? Claro que é tudo muito novo e tudo, mas lógico que eu vou falar que o intestino é super importante. E um dos meus maiores públicos no consultório, tanto na residência, né, na especialização, eram as crianças constipadas. Então, são muitas mesmo. E aí hoje a gente tem uma escala, hoje não, né? A gente tem uma escala que chama escala de Bristol, que eu até tenho ela na revista, eu tô lá do lado. É uma escala que é uma escala que ela mostra, né, para a mãe, até mesmo para a criança, porque muitas vezes a mãe não tem noção de como que está o cocô da criança, quem sabe realmente é a criança, porque ela já vai no banheiro sozinha e tudo, né, que vai de 1 até 6. Então, o que você falou que é esse cocô, né, de cabritinho, o que a gente fala seria o Bristol 1, e não está ideal. Só que muitas vezes, se você não mostra essa escala, você pergunta como é que está o cocô dele. Tá normal, porque aquilo é o normal para ele, mas aquilo não é o normal para a criança. Quando você pega um recém-nascido que está em aleitamento materno exclusivo, por exemplo, ele pode até ficar 7 dias, 10 dias sem evacuar. E assim, a gente tolerar aquilo e orientando a mãe. É uma criança, obviamente, que no exame físico não tem nada de alterado, não apresenta outras, não tem febre e tudo. Mas o ideal de uma criança, igual a gente está falando aqui do crescer e evoluir, do escolar e pré-escolar, é evacuar todos os dias. Legal. Entendi. Vamos abrir para perguntas? Vamos lá. Eu tenho duas, antes de abrir, já vou soltar aqui. Lívia, tem uma dúvida. O mesmo aparelho que vai no adulto vai na criança, se precisar lançar a mão, que a gente sabe que o idoso acaba usando muito mais, né, por conta de perda auditiva e por conta da idade, mas se precisar usar um aparelho, ele é o mesmo tamanho, é a mesma coisa ou tem aparelho diferente? Na verdade é uma curiosidade, só até por conta de tamanho, de frequência, igual ou não? Com relação ao tamanho do aparelho auditivo, o tamanho tem muita relação com a perda auditiva, tá? E não com o tamanho da pessoa que está usando o aparelho. Então, geralmente, as perdas profundas, elas precisam de aparelhos maiores, porque os componentes dos aparelhos são um pouquinho maiores. E as perdas menores, os aparelhos podem ser menorzinhos. Existem aparelhos específicos para criança, tá? O que não é igual é a regra prescritiva que a gente vai usar. Então, a criança, ela precisa ouvir tudo. O desenvolvimento da criança não acontece com essa conversa que está aqui, né? Então, a criança está brincando aqui, atrás dela tem um adulto conversando, no outro cômodo tem um cachorro latindo. Então, o desenvolvimento da criança, a audição dela tem que ser 360 graus. Já no adulto, os aparelhos costumam focar mais os sons de fala, que são os sons mais interessantes para esse adulto. Mas essa criança precisa receber tudo. Então, o que a gente usa como, a gente chama de regra prescritiva do aparelho, ela tem que ser diferente, tá? Entendi. As medidas também têm que ser diferentes, porque um conduto auditivo de um adulto é grande, o conduto auditivo de uma criança é pequena. Então, tudo isso tem diferença. Muda tudo. Existem aparelhos que são específicos para criança que a gente pode usar. Não necessariamente não dá para adaptar um aparelho de adulto numa criança, mas as regras que vão ser colocadas, né, o som que vai ser colocado nesse aparelho, ele tem que ser diferente. Legal. Então, vou abrir para perguntas aqui. Me dá o microfone aí, Kelly. E antes de eu abrir para perguntas, já vou deixar aqui o Dr. Fernando respondendo para mim. Quando tem a notícia da diabetes, ou como um pai pode entender que o filho está com isso aí, e hoje às vezes a pessoa toma um susto muito grande quando tem esse diagnóstico, mas existe tratamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse tema também, porque é um tema importante também. A maior parte das vezes, Renato,
Em crianças, o diabetes ele abre um quadro abrupto, né? A criança é muito nítido, exceto recém-nascidos, que está de fralda, é difícil perceber, mas começa a fazer muito xixi. A criança que já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi na cama, junta formiga no vaso sanitário, uma perda de peso não relacionada com a atividade física, ele começa a comer, tem um apetite além do normal, e o pediatra é importantíssimo para reconhecer, porque os pais são leigos, né? A maioria das vezes vai no Dr. Google, né? Joga os sintomas lá e já vem com um diagnóstico que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Então o pediatra, a maior parte das vezes, ou a professora que fica mais tempo na escola, pede um exame simples de glicemia capilar, e aí a gente já consegue perceber. Apesar de, né, no Brasil está se desenvolvendo mais, as crianças estão com uma qualidade de vida melhor e as famílias estão com poder aquisitivo maior, então tem se aumentado também o diagnóstico que é mais insidioso, que é tipo 2. A criança vai ficando gordinha e desenvolve diabetes por uma resistência insulínica. Então esses quadros mais lentos têm que ser acompanhados pelo endocrinologista, porque nessa segunda situação, no diabético tipo 2, mudando os hábitos da criança, introduzindo atividade física, a gente consegue evitar a progressão da doença, diferentemente do tipo 1. Tipo 1 fez o diagnóstico, perdeu muito peso, fez muito xixi, está comendo demais, aí a insulina não tem outro tratamento. Com a alimentação tudo bagunçado. E isso daí não depende dela, tá? Muitas vezes os pais vêm, ela ficou com diabetes porque o pai separou da mãe, ou porque ela comia muito açúcar. Não, a diabetes ou porque tipo a avó tinha, né? Ou porque a avó tinha. Ou porque a avó tinha. A diabetes tipo 1 tem muito pouco de herança genética dos pais, mas ela tem uma alteração nela que ela já nasce, e o meio ambiente vai favorecer com que ela desenvolva, mas nada que ela consiga evitar. Diabetes tipo 1 não tem como, ela pode aparecer agora, se não aparecer agora vai aparecer daqui 1, 2, 3 anos. A tipo 2 dá pra essa é uma dúvida grande, só, Renato. Só... Legal, doutor. Porque assim, todo mundo chega lá comigo no consultório perguntando sobre a diabetes. A minha mãe tem, a avó, eu tenho, meu bisavô teve, mas a gente tem que ver. Isso não é genético, assim, não vai passar, não tem o que a gente fazer para prevenir. Não porque... é contagioso o diabetes, viu, gente? E o tipo 1 não é aquela pessoa que, como os adultos, a gente vai fazer uma dieta, a gente vai fazer isso e vai evitar. Infelizmente, tipo 1 é uma alteração genética, como o Dr. Fernando falou aqui, que não tem, infelizmente, não tem como evitar. A gente, a hora que diagnostica, na grande maioria das vezes ele sabe, é uma diabetes descompensada, uma cetoacidose, essa criança acaba ficando internada, e dali a gente vai recuperar e vai Hoje não tem cura, a gente sempre fala hoje, a medicina está evoluindo demais. A insulina vai fazer 100 anos daqui 3 anos. Então, antes disso, todos os pacientes que abriram um quadro com tipo 1, infelizmente, iam a óbito. Então, é uma doença que a gente tem tratamento há pouco tempo e evoluiu demais. Hoje a gente consegue falar num controle e numa qualidade de vida muito boa na alimentação. Hoje tem tudo para o diabético, para ele esperar, quem sabe um dia a cura aparecer. Mas hoje é controle. Legal. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar, doutora. Eu vou para cá. Alguém quer fazer uma pergunta aqui enquanto você vai falando? Eu ia falar dentro da parte da nutrologia, que é uma paixão minha, que eu gosto, estudo bastante. Muitas vezes ligam lá no consultório o pessoal perguntando se eu atendo adulto. Você fez nutrologia, você atende adulto? Eu falo, olha, atender a gente até atende, mas o meu foco é criança, né? E geralmente a ideia de quem procura é emagrecer. Não, eu preciso perder, o Natal tá vindo, o verão tá vindo. Mas, gente, vamos pensar na saúde das nossas crianças, da alimentação das nossas crianças. A alimentação é tudo. E a pediatria, ela é, né, igual o Dr. João falou, ela é muito linda, porque ali é o berço. A gente está dando a oportunidade de uma pessoa, desde muito pequena, ter uma vida saudável, não ter doenças. E isso é muito sério. Então, não pense na nutrologia, na alimentação só para perder peso, e sim para ser saudável. Pessoal, nós estamos encerrando a live que está transmitindo ao vivo, então quem está na internet, obrigado. Deixem suas perguntas aí, depois se tiver a gente encaminha. Então, daqui a pouco começa o segundo bloco. Como é que é o seu nome? Helene. A Helene quer perguntar para quem, Helene? Fica à vontade. O Dr. Fernando, endócrino. Dr. Fernando, por favor, doutor. Eu tive, na gravidez da minha segunda filha, a diabetes gestacional. Então, quando eu tive ela, eu quase enlouqueci, porque eu tive que aplicar insulina, tomar insulina a gravidez praticamente toda. Isso daí pode vir a prejudicá-la, ela pode vir ter diabetes. Isso sempre foi a minha dúvida.
Não, Legal. pode ficar tranquila. A diabetes gestacional, né, pode vir acarretar uma recorrência para você, né? Tem alguns pacientes que abrem quadro com diabetes gestacional, a maioria não, a maioria regride e depois que o neném nasce, a mãe vai ter a vida normal dela, para de tomar insulina, e se ela não fosse diabetes antes da gravidez, depois não vai ter. Agora o risco é só o neném nascer muito grande, porque quando você usa insulina, a criança acaba engordando muito dentro da barriguinha, mas risco dela vir desenvolver mais do que qualquer risco da população geral, não. O único risco é só no momento que nasceu. Não sei se sua filha, se ela teve algum problema ali, que faz o contrário de uma diabetes. No momento que ela nasce, ela faz uma hipoglicemia. Nesse momento. Mas futuramente não, né, Fernando? Futuramente não o risco dela ter uma diabetes tipo 1, porque você teve diabetes gestacional, isso não está relacionado, você pode ficar tranquilo. Se ela for vir a ter, também não é uma garantia que ela não vai ter. Ela pode ter, mas como qualquer outra criança pode ter. Legal, boa informação. Alguém mais aqui quer fazer uma pergunta? Olá, opa. Pois não, por favor. Doutor Fernando, é sobre crescimento, na verdade. Eu tenho um filho de 9 anos e eu estou observando que na escola ele é o menor de todos. Ele tem 1,35 m, mais ou menos, mas ele é bem magrinho também, ele pesa 28 quilos. E meu marido é bem alto, ele tem 1,90 m e eu tenho 1,70 m. Meu marido fala que até os 14 anos ele era o mais baixo da classe. Depois dos 16 ele foi o maior. Espichou. Só que isso está me incomodando. Tanto é que eu sou de Lins, eu não sou daqui. Será que você vai conseguir esperar até lá, hein? Então, em Lins eu não achei um endócrino pediatra, eu até acabei marcando uma consulta com um em São Paulo. Mas para novembro, falta um mês ainda. Eu queria saber se isso é preocupante ou... Pode estar acontecendo duas coisas. Foi até bom você ter perguntado, porque o mais comum, quando tem uma história do pai ser alto e que ele teve um desenvolvimento tardio, é que ele entrou na puberdade tardiamente também. E a puberdade está muito relacionada com o crescimento. Na puberdade, que acontece aquele estirão. E no menino, o estirão ele vem depois mesmo. Então, o que a gente tem que diferenciar é se ele realmente ainda não tem sinais da puberdade, que inicia nos meninos em torno dos 9 anos, né, uma idade óssea, uma mensuração dele no consultório para ver se ele se adequa aos padrões, para ver se ele vai crescer, ele tem esse potencial de crescer no futuro como seu marido. Tem jeito da gente avaliar isso antes, não ficar esperando, porque depois se esperar e ele não atingir, já acabou. O segundo ponto é ver se ele tem alguma doença, seja doença pediátrica ou seja doença hormonal, que possa ser que hoje ele esteja mais baixo, não só por causa desse atraso puberal, mas que ele tem alguma coisa para ser feita nesse momento. Cresce o menino, não é pela idade que ele tem, é até pela idade óssea que a gente mede o crescimento, tá? Se tem potencial de crescer ou não. As meninas fecham as epífises, que é a cartilagem de crescimento, por volta dos 14 anos de idade óssea. Às vezes um menino atrasado, por exemplo, o menino fecha com 16, ele pode estar atrasado com 9 anos de idade e ter uma idade óssea de 7, como o seu marido deve ter acontecido. Então a gente vai esperar que ele cresça por mais tempo. Ele pode estar lá com 16, 17 anos, ainda crescendo com uma idade óssea atrasada. Então não é a idade dele que vai dizer, é o atraso da idade óssea, é o tempo que ele vai ter ainda, relacionado com a puberdade. Legal. Pessoal, infelizmente, né, Kelly, toda vez essa conversa, mas infelizmente, acabamos de bater recorde de novo ali no Instagram. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Eu preciso fechar o bloco com vocês, porque nós vamos começar outro bloco daqui a pouco, e dizer para vocês o seguinte, ó, tudo que quem está falando aqui, os profissionais têm uma página que está ali na nossa exposição, mas também está no nosso portal e também está na nossa revista, que já está indo para as ruas, né, Kelly, essa semana. Quer falar mais alguma coisa? Ah, bem lembrado. Cadê a Letícia? Hoje é você? Então, pessoal, muito bem lembrado. Terminou aqui, tem ali o nosso lounge CBN. Eu gostaria que vocês fossem lá. Só um último recado, rapidinho. Não, doutor. Que a gente falou tanto de autismo, não é minha especialidade, mas aqui como está nas redes sociais e tem se falado muitas coisas, muita desinformação, já queria deixar um recado para os pais. E muitas doenças estão voltando por causa dessa desinformação. Vacina não dá autismo. Tá? Vamos vacinar contra sarampo, contra todas as doenças, porque senão um monte de doença vai voltar.
Legal, doutor. Bom, então saindo aqui, gostaria que vocês se dirigissem lá. Vamos fazer a foto primeiro aqui, né? Cadê o Thiago? Tá aí já? Vamos fazer a foto aqui e aí vocês, por favor, vão gravar uma entrevista lá com a Sofia para a gente mandar esse áudio depois para a CBN. Ô, Thelma, muito obrigado, viu? Que você vá em paz, que você veio aqui trazer informação que salva para as nossas pessoas. Se quiser dar a última palavra, aqui ó, o microfone aqui, ó. Aqui a gente não consegue falar de tudo, mas a gente quer falar de tudo e mostrar que tem opções. Mostrar que você tem que buscar o melhor para o seu filho. Não ficar esperando que vai passar. Ai, faz parte, é normal. Não é normal, para mim não é normal nada. Tem que ter um profissional que acompanha para te ajudar e você ter outras opções também para melhorar você e sua família, né? Obrigada. Obrigada a vocês. E espero voltar em breve com mais tempo para a gente poder falar sobre a relação com os filhos. Obrigada, gente. Obrigado, Boa viu, noite. gente? Legal, gente. Obrigado. Vamos fazer a foto aqui.